E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar a gravar uma série de vídeos sobre questões de informática e não é só isso, essas questões serão explicadas aqui para vocês, principalmente com relação às bancas de concurso. Então eu vou estar trazendo hoje as questões relacionadas à questão de hardware, tá? Mas com certeza mais para frente eu vou trazer outras questões também a respeito desse tema. Eu separei algumas para a gente começar a aprender resolvendo questões de concurso. Então, a primeira questão que eu vou trazer aqui para vocês é sobre memória RAM. A memória RAM é um dos componentes essenciais em todo computador. A função da memória RAM em um computador é, letra A, armazenar os dados de forma permanente, mesmo após o desligamento do computador. Letra B, ser utilizado como reserva para o disco rígido quando o espaço no disco estiver escasso. Letra C, armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. E letra D, aumentar a memória cache do processador. Então, galera, qual dessas alternativas é a alternativa correta? Se você quiser pensar mais um pouco, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta agora para vocês. Então, a alternativa correta é a letra C. Então, o objetivo da memória RAM é armazenar dados relevantes ao funcionamento do sistema durante a sua operação. Para a gente entender um pouco mais sobre a memória RAM, eu trouxe aqui o nosso quadro, onde eu tenho aqui a representação da memória RAM. Primeiro, a definição do que é RAM, né? De Random Access Memory. Em outras palavras, a gente está falando de memória de acesso aleatório. Para que serve a memória RAM? Ela é uma memória volátil, ou seja, ela é uma memória que armazena os dados de forma temporária, enquanto houver energia. Então, todo e qualquer tipo de dado que for guardado na memória RAM será guardado enquanto o sistema estiver funcionando. Depois que desligar o computador, a memória RAM é zerada. Ela permite trabalhar com mais ou menos aplicativos simultaneamente, dependendo da quantidade de memória. Então, é ela que vai determinar a quantidade de programas que você pode abrir ao mesmo tempo no seu computador. Então, se por um acaso você está abrindo alguns programas ao mesmo tempo e de repente a sua máquina começa a ficar lenta, isso pode representar que a sua memória RAM já está no limite, tá? Porque ela armazena os dados enquanto o computador está funcionando, tá? Em outras palavras, também é um espaço temporário de informações do sistema operacional e de aplicativos que estão em uso. E quando a tarefa é concluída, os arquivos são movidos da memória RAM para serem mantidos no HD, que é de hard disk, né, de disco rígido, ou SSD. Tá? Então, o disco rígido ele armazena os dados de forma permanente. Vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui no meu computador, vamos imaginar um disco rígido, um HD, de 500 GB. Essa é a capacidade de armazenamento do meu HD. É lá que ficam salvos todos os arquivos e programas de forma permanente. Diferente da memória RAM, que eu tenho aqui um espaço de armazenamento de 4 GB, onde os programas serão alocados, toda vez que eu abrir os programas serão alocados aqui na memória RAM. Tá? Então a gente tem aqui, vamos supor que eu liguei o meu computador. Quando eu ligo o computador, ele vai buscar lá no disco rígido o local onde está armazenado o sistema operacional, o meu Windows que eu estou utilizando aqui. Então ele vai armazenar lá, ele vai utilizar dois espaços de memória aqui da RAM. Percebo que eu liguei o computador, então ele resgata do disco rígido e utiliza o espaço de memória lá da memória RAM. Beleza? Em seguida, depois que o meu sistema está ligado, eu resolvi abrir o Excel. Então ele vai lá e ocupa mais um espaço de memória da RAM, da nossa memória principal. Ok? E aí, em seguida, eu vou abrir agora o AutoCAD, que é um programa bastante pesado, né? Quem utiliza o AutoCAD sabe que ele exige bastante memória RAM. E aí, olha só o que aconteceu, ele preencheu toda a minha memória RAM, porque é um programa muito pesado. Tá? Então perceba o seguinte, nesse cenário, quando eu não consigo mais abrir programas simultaneamente,
Isso significa que o tamanho da memória RAM já não é mais suficiente. Eu preciso fechar alguns programas para continuar utilizando o meu computador. Ou ainda pensar em comprar mais memória RAM para ampliar a capacidade de memória. Então, em vez de 4 GB, eu posso começar a pensar na possibilidade de 8 GB ou ainda de 16 GB. São possibilidades para permitir utilizar mais aplicativos simultaneamente. Então é por isso que é importante a gente entender que o disco rígido ele armazena os dados de forma permanente e a memória RAM, a nossa memória principal, ela armazena de forma temporária. Conforme eu for abrindo os programas, ele vai armazenando na memória RAM para o funcionamento e utilização durante a sua operação. Beleza? Esclarecemos aí sobre memória RAM. Vamos então para a próxima questão que fala o seguinte: Jair tem a necessidade de adquirir um notebook para utilizar em seus estudos da faculdade. Ao realizar uma busca na internet, em um site de comércio eletrônico de computadores, encontrou um equipamento com as seguintes configurações. E aqui a gente tirou um print, tá? Ficou um pouco pequeno, mas eu vou fazer a leitura. É a 8ª geração do processador Intel Core i7, Windows 10 Home Single Language, 8 GB, LPDDR3, de 1866 MHz e unidade de estado sólido de 256 GB. Tá? Essas aqui são as informações da imagem. E aí ele fala o seguinte: a descrição 8 GB LPDDR3 1866 MHz refere-se à configuração de que? Letra A, do disco rígido, letra B, do processador, letra C, da memória RAM, letra D, da placa de vídeo e letra E, do sistema operacional. E aí, qual questão está correta, pessoal? Se quiser pensar mais um pouco, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta. Então ele está se referindo à memória RAM. Tá? Então a memória principal do computador está sendo definida aqui. Ela vai ter 8 GB de memória do tipo DDR3 e numa velocidade aqui de 1866 MHz. Para a gente explicar cada um desses aspectos que foram colocados aqui, vamos abrir o nosso quadro e vamos ver. O primeiro ponto lá que ele cita é um processador Intel Core da família Intel, do Core i7, 8ª geração. Isso aqui é referente ao processador do computador. Tá? Então, se ele perguntasse a respeito desse primeiro aspecto aqui, ele está se referindo ao microprocessador, também é chamado de microprocessador, que é o que executa as operações lógicas e aritméticas do sistema computacional. O próximo, aqui o Windows 10, aqui a versão Home, a versão básica do Windows 10, a gente está falando aqui do sistema operacional, também é chamado de sistema básico do computador, porque todo e qualquer computador precisa de um sistema básico ou de um sistema operacional para poder gerir os outros aplicativos que a gente vai instalar na nossa máquina. Tá? Da mesma forma que um smartphone precisa de um sistema operacional também, se for o Android, para dispositivos como Samsung, LG, dentre outros, como também o iOS para os dispositivos da Apple. São sistemas operacionais que são necessários para gerenciar os recursos, tanto do smartphone, como também os recursos da máquina, do computador. Próximo item que a gente pode observar é esse 8 GB aqui, que foi o que ele se referiu, DDR3 é o tipo da memória, que é a memória principal, tá? Chamada de memória RAM, que a gente já viu que é de acesso aleatório. Então a memória principal, ela é uma memória que auxilia a executar os programas, os aplicativos que a gente vai utilizar no nosso computador. Tá? Então ele resgata do disco rígido e instancia um espaço de memória, utiliza ali um espaço de memória da memória RAM para poder alocar o programa que eu estou utilizando. Então, normalmente ela é menor o espaço de memória do que do disco rígido, onde vai ficar guardado de forma permanente os dados. Vou falar no disco rígido, então essa última aqui, unidade de estado sólido. Olha só como ele se refere ao disco rígido. Aqui a gente está falando da memória secundária. Então, a memória secundária é aquela onde vai guardar os dados de forma permanente,
e no caso do computador, a gente está se referindo aqui a uma memória, uma unidade de estado sólido, né, que ele citou aqui, de 256 GB. Beleza? Ok? Nossa próxima questão, considere um pendrive com capacidade de 8 GB, totalmente vazio. Assinale a opção que indica o número mais próximo do máximo de arquivos de 400 KB, que podem ser armazenados neste dispositivo, ou seja, no pendrive. Alternativa A, 20.000. Alternativa B, 40.000. Alternativa C, 60.000. Alternativa D, 80.000. E alternativa E, 100.000. Quantos arquivos serão possíveis armazenar nesse pendrive, galera? Considerando que os arquivos de 400 KB em um pendrive de 8 GB. E aí, dá para fazer de cabeça isso aí? Se você quiser um tempinho para pensar, fazer as suas contas aí, pausa o vídeo que eu vou trazer agora a resposta. Então, olha só, 20.000 arquivos, tá? É o número mais próximo do máximo que é possível armazenar nesse pendrive com capacidade de 8 GB, considerando cada um dos arquivos com 400 KB. Muito complicado? Vamos tentar aqui simplificar para vocês essa questão. Primeiro ponto que a gente precisa entender para resolver essa questão aqui é o seguinte: nosso pendrive ele tem 8 GB, está aqui a representação dele, e cada um dos arquivos que eu quero armazenar dentro desse pendrive vai conter 400 KB. O que é isso? Tá? São unidades de medidas para armazenamento de dados dentro de um computador. Tá? Tem uma aula que eu falo a respeito dessa questão da unidade de medida, das informações que são guardadas, mas hoje eu vou trazer aqui uma explicação bem breve para tentar fazer vocês entenderem como a gente pode fazer esse processo de conversão. Primeiro passo é entender que 1 terabyte, aqui a gente está falando do terabyte, ele equivale a aproximadamente 1.000 gigabytes, tá? Seria 1024, mas a gente está arredondando para 1.000. Abaixo disso eu tenho que 1 gigabyte ele equivale a 1.000 megabytes, tá? Então a gente está falando agora aqui de uma outra conversão, descendo um pouquinho mais, né? 1 gigabyte se refere a 1.000 megabytes. Abaixo dele eu tenho aqui que 1 megabyte ele equivale a 1.000 kilobytes. Tá? Então a gente está começando a descer aqui para chegar nesse último nível aqui, ó, onde eu tenho 1 kilobyte equivale a 1.000 bytes, certo? Então equivale a 1.000 bytes. Se a gente fosse descer mais um nível, seria que 1 byte equivale a 8 bits, né? Que bits é 0 e 1. Mas aqui a gente vai parar por aqui, porque o que vai nos interessar para a gente resolver essa questão é entender essa conversão aqui, ó, tá? De gigabyte para megabyte e de megabyte para kilobyte. Afinal de contas, o pendrive está sendo representado aqui com a unidade de medida de 8 gigabytes. E os arquivos que eu quero armazenar dentro do pendrive são de 400 kilobytes, que foi colocado aqui. Beleza? Então, para a gente colocar as duas unidades de medidas na mesma classificação, eu vou mexer aqui com a unidade de medida do pendrive. Então, esses 8 GB vai virar, primeiramente, a gente sabe, olha só, se 1 GB equivale a 1.000 megabytes, 8 GB equivale a 8.000 megabytes. Concordam? Ok? E agora, eu sabendo que eu tenho aqui 8.000 megabytes dentro desse pendrive, eu quero converter agora para kilobyte, que é justamente a unidade de medida dos arquivos que eu quero armazenar. Então, eu tenho que descer mais um nível ainda, onde eu tenho aqui 8.000 megabytes, eu vou ter que converter, né, para kilobyte. Então, praticamente eu adiciono o quê? Mais 3 zeros, né? Olha só como é que fica aqui a conversão. Então, agora eu tenho 8 milhões de kilobytes. Então, em outras palavras, 8 gigabytes, eu posso dizer que ele armazena 8.000 megabytes ou ainda 8 milhões de kilobytes. Então, agora conseguimos chegar na unidade de medida que está, né, os arquivos que eu quero guardar dentro desse pendrive. E agora o que a gente faz para descobrir quantos arquivos eu consigo armazenar dentro desse pendrive que a gente viu que tem
8 milhões de kilobytes, é só eu pegar e dividir, né? Pego aqui, ó, os meus 8 milhões de kilobytes e divido por 400, que é 400 kilobytes cada um dos arquivos, para mim saber quanto é que vai dar. Para a gente resumir, simplificar a nossa divisão, procedimento simples da matemática, eu vou cortar os dois zeros, olha, né? E aí ficou mais simples, né, a minha conta. E aí eu vou dividir, primeiramente, aqui ficou praticamente 80 mil, né? 8 dividido por 4, qual é o número que multiplicado por 4, que dá 8? Né? Simples, né? 2, que 2 vezes 4 dá 8. E aí agora só é eu descer aqueles zeros ali, né? Ó. Vou descer cada um daqueles zeros. Sobraram esses 4 zeros, então ficou 20 mil arquivos para ser armazenado nesse pendrive. Então percebam que a resposta é a alternativa A, a correta. E desse modo a gente fez aqui de forma bem simplificada a conversão dessas unidades de medidas, né? Começamos aqui em gigabyte para megabyte, depois para kilobyte, depois fizemos a divisão para descobrir a quantidade de arquivos. Beleza? Gostaram? Vamos passar para a próxima. No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador, tais como impressora, mouse, placas de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo letra A, drivers, letra B, threads, letra C, serviços, letra D, registros e letra E, processos. Qual dessas alternativas está correta, pessoal? Se você quiser pensar um pouco, pausa o vídeo que eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Então, a alternativa correta é a letra A, drivers. Tá? Então, são programas responsáveis pela comunicação do sistema operacional com o hardware. Como assim, né? Vamos trazer aqui algum exemplo. Primeira definição, tá? Os drivers são pequenos elementos de software, então são pequenos programas que permitem a comunicação do sistema operacional com os equipamentos que você quer conectar no seu computador. Então, antigamente, quando você comprava um dispositivo, ele vinha com um CD, não sei se vocês lembram, para poder você fazer a instalação do programa que reconhece aquele dispositivo que você quer conectar na máquina. Hoje em dia, os programas eles já vêm embutido no próprio dispositivo. Então, quando você conecta ali um mouse, um teclado, uma webcam, a gente chama que eles são plug and play, né? Você conecta e ele já executa o próprio programa e já é reconhecido pelo sistema operacional. Então, esses programas que reconhecem o dispositivo que você quer conectar no computador são os drivers. Então, você conectou ali um dispositivo na porta USB, ó, ali já normalmente aparece essa mensagem aqui: o software de drive do dispositivo foi instalado com êxito. Então, ele já instalou, você nem precisou fazer nada, né? Ele já fez isso para você. Então, em um computador, todos os drives encontram-se instalados. Mas aí eu pergunto para vocês onde, né? Onde é que está? Onde é que eu consigo ver quais são os drives que estão instalados na minha máquina? Então, muito simples, você clica no menu iniciar do seu computador e digita lá dispositivos, né? Gerenciador de dispositivos. E aí você tem aqui todos os dispositivos, todos os drives que estão instalados. Normalmente, quando você formata o computador, instala novamente o sistema operacional, pode acontecer dele não reconhecer alguma das portas USB. E aí vai ter aqui um xizinho, tá, na questão das portas da USB, que ele não reconheceu. E aí você precisa instalar o drive, né? Ou então de algum outro dispositivo, uma placa de vídeo, uma placa de rede, às vezes ele não reconhece. E aí você não consegue utilizar aquele equipamento, tá? E aqui dentro você pode escolher qualquer um desses aqui, clicar na setinha, né, para expandir, e aí você clica com o botão direito do mouse e aperta em propriedades, escolhe propriedades, e aí aqui nessa aba driver você tem as informações do drive. Então aqui eu eu entrei aqui na parte de adaptadores de vídeo, onde eu tenho aqui o provedor do drive, a data do drive, versão e dentre outros. Então você consegue ver a data e se é preciso atualizar o driver, dentre outras informações. Então tudo aqui você tem essas informações a respeito dos drivers, ok? Mais uma questão,
uma empresa divulgou o seguinte anúncio: notebook Intel Core i5 4GB, 1TB, tela LED de 15,6 Windows 10. É correto afirmar que as referências 1TB e i5 correspondem aos componentes de hardware respectivamente. Então, letra A, microprocessador e disco rígido. Letra B, disco rígido e memória. Letra C, memória e disco rígido. Letra D, disco rígido e microprocessador. E letra E, memória principal e secundária. Qual dessas questões estão corretas? Se quiser pausar o vídeo, eu vou trazer a resposta aqui para vocês. Tá? Letra D, tá? Disco rígido e microprocessador. Tá? O disco rígido está representado aqui pela essa quantidade de memória que ele pode, de dados que ele pode armazenar, de 1TB, e o microprocessador é o Core i5, tá? O Intel Core i5. Então o i5 se refere ao microprocessador. Cabe ressaltar que dentro desse enunciado, né, a gente tem aqui, ó, o Intel Core i5 se refere ao processador, o 4GB se refere à memória principal, que é a memória RAM, 1TB se refere à memória secundária, que é o disco rígido, que a gente chama de HD. Essa tela LED de 15,6 é o tamanho da tela, né, em polegadas, essa unidade de medida. E o Windows 10 é o nosso sistema operacional, o SO. Tá? Então está aqui a representação, é muito comum esse tipo de descrição quando você vai pesquisar um computador na internet. E é importante você conhecer cada uma dessas informações para saber o que você está comprando. Tá? Porque às vezes você acha que o preço está barato, mas aí, olha só, essa memória RAM aqui de 4 GB é muito pouco. Né? Começa a ficar muito pouco, dependendo, claro, da finalidade que você quer utilizar. 1TB é bastante, ok, mas você vai ter limitação com relação à quantidade de programas que você pode abrir ao mesmo tempo. Tá? Processador Core i5, ok, também atende ali, né, funções que você vai executar, tarefa de escritório, para estudar, para o trabalho, programas mais comuns também são atendidos aqui. Então você tem que, é importante compreender essas informações a respeito de um computador. Tudo bem? E aí, nossa próxima questão fala o seguinte, tá, da FGV, e diz o seguinte: no contexto da resolução da tela de monitores de vídeo e notebooks, a definição Full HD refere-se a uma configuração na qual a quantidade de pixels em cada sentido, horizontal e vertical, respectivamente olha só, hein? Letra A, 1366 e 768. Letra B, 1920 e 1080. Letra C, 2180 e 1340. Letra D, 2590 e 3800. E letra E, 3840 e 2160. Qual dessas questões estão corretas, galera? Se você quiser pensar mais um pouco, pausa o vídeo e vou trazer a resposta. Então, Full HD ele é representado pela quantidade de pixels, né? Como ele disse aqui, ó, em cada sentido. Então, na linha horizontal, na parte horizontal, eu tenho 1920 e na vertical 1080. Tudo bem? Aí aqui cabe uma explicação que é bastante útil, onde eu tenho aqui o HD, ele é 1280 por 720 pixels, configura uma resolução HD, também é chamado e conhecido por 720p. Tá? Então ele considera sempre esse segundo aqui, tá? Que é a questão da linha da vertical, quanto que ele consegue, quantas linhas de pixels ele armazena na vertical. Então 720p representa HD, resolução HD, tá? Que tem essa dimensão aqui com relação a linhas e colunas. Acima desse nível a gente vai ter aqui Full HD, que foi justamente a pergunta que foi feita. Olha só, 1920 por 1080 pixels. Full HD também tem essa representação aqui de FHD, certo? E também há uma tendência, eu já vou mostrar aqui algumas webcams, que a nomenclatura também
é tida como 1080p. Tá? Mais uma vez ele considera aqui o segundo componente como o padrão para ser verificado o tamanho. E quando você vê uma webcam de 1080p, ele está falando de uma webcam que consegue gravar em FHD, tá? Em Full HD. E acima disso eu ainda tenho aqui, olha só, o Ultra HD, tá? UHD é Ultra HD, também conhecido como 4K. A resolução é bem maior, tá? 3840 por 2160. Foi justamente a letra E que ele colocou aqui, ó, Ultra HD. Tá? E aqui, claro, a gente está falando de uma resolução bem maior, e é conhecido como 4K. Quando você procura um televisor que é 4K, quer dizer que ele vai ter essa resolução de tela aqui, de pixels, para uma qualidade muito maior, né, para exibição de imagens. E daí, quando a gente pesquisa na internet uma webcam, olha só, essa Logitech aqui, ela tem 720p. Eu trouxe esse exemplo porque é muito comum você olhar aqui, bater o olho na configuração, aqui é a nomenclatura da versão, né, da webcam, e aqui tem ó, 720p, justamente porque ela é HD, olha só, ela faz a gravação em HD. Também, olha só, essa outra aqui, também da Logitech, Full HD, também com essa representação de 1080p, justamente, né, é muito comum a gente ter essa nomenclatura e é bom a gente conhecer, tá, a respeito das configurações de gravação de vídeo, tá, que se referiu a essa questão aqui. Beleza? Ok? Tranquilo? Então chegamos ao final desse vídeo. Certamente eu vou trazer outros conteúdos também nesses moldes de explicação de questões de concurso e aproveitar cada uma dessas questões para a gente tirar dúvidas, para a gente aprender um pouquinho mais. Ok? Se você gostou aqui desse vídeo, curte aqui para apoiar nosso canal, se inscreva se você não é inscrito e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau.